maioria delas. Então, gente, eu queria começar falando sobre o conceito de materialismo histórico e dialético. Materialismo histórico e dialético é como se fosse o método, né? A lente pela qual Marx e os marxistas enxergam a realidade, e principalmente a história, porque para Marx, praticamente quando você está dizendo a realidade, você está dizendo a história. Então, essa expressão, né, materialismo histórico e dialético, isso diz muito, isso diz muita coisa. Eu não vou conseguir fazer aqui um histórico e me aprofundar muito no conceito de dialética. Quem tiver esse interesse, e aí desligado do contexto marxista, mas quem quiser uma explicação mais aprofundada sobre o conceito de dialética, você pode encontrar isso na Masterclass Como Debater com Esquerdistas, que a gente promoveu aqui no Oliver Talk. Tá? Lá, dentro da Masterclass, eu me aprofundo no conceito de dialética. Aqui eu vou falar a esse respeito, mas obviamente de maneira mais reduzida, porque não é o propósito integral aqui. Então, o materialismo histórico dialético é como se fosse a metodologia, né, e a lente com a qual Marx e os marxistas observam a realidade, ou seja, a história. Então, toda a história é observada ela é a própria realidade. Porque assim, se é materialista, tudo que existe é o âmbito material. Isso é fato. Então, tudo que determina e tudo que existe para o ser humano são as condições materiais da sua existência, que existem aonde? Na história, no eixo da história. Então, a história seria o ser, no fundo do fundo, né? Sem querer entrar muito por essa seara, a gente sairia do marxismo também, mas o ser, no sentido de totalidade da realidade, totalidade da existência, o ser marxista é a história. A ciência histórica é a ciência por excelência para Marx, né? É a ciência, a grande ciência, a verdadeira ciência, obviamente, porque se a realidade se reduz completamente à história, então a ciência que se dedica ao estudo disso, que também se chama história, evidentemente é a rainha das ciências, num certo sentido, né? A principal ciência, a ciência primordial. E também isso nos ajuda a entender por que o Marx tinha, para usar uma expressão contemporânea aí, por que o Marx tinha um certo ranço da filosofia, né? Então, agora é um daqueles momentos que, se esse vídeo cair na visão de um marxista raiz, não, o Marx não tinha ranço. Não, eu estou aqui, gente, eu estou generalizando, obviamente, né? O Marx tinha lá suas considerações filosóficas, mas ele tinha também um grande problema com a filosofia ocidental no geral, que era, na cabeça dele, ele era muito idealista. Óbvio, da ótica de um materialista, não faz muito sentido você ficar discutindo a unidade do ser, né? Então, o ser é uno ou o ser é múltiplo. Toda essa discussão da filosofia antiga, lá com Parmênides e Heráclito, e depois com Platão e Aristóteles, toda essa metafísica, para alguém que parte de um pressuposto metodológico materialista, tudo isso é bobagem, tudo isso é perder tempo, tudo isso é irrelevante, porque nada disso é real, né? Nada disso é real. Então, isso ajuda a gente a entender aquela frase do Marx, os filósofos gastaram, eu estou parafraseando aqui, tá? Os filósofos gastaram tempo demais interpretando o mundo, né? Tentando entender o mundo, agora é hora de transformá-lo. Isso tem tudo a ver com essa concepção geral das coisas e de metodologia de pesquisa e lente com a qual se vê o mundo, que é o materialismo histórico dialético. Tá? Porque é só esse âmbito que importa, só o âmbito material expresso na história, e as relações materiais aí, elas são dialéticas. E aí agora é interessante a gente se debruçar um pouco sobre essa questão. Então, dialética vem lá da antiguidade, né? Dialética é uma metodologia, pode ser uma metodologia também, e é uma forma de se depurar o discurso e de se adquirir conhecimento por meio da confrontação de hipóteses contraditórias. Então, o exemplo é um exemplo de manual escolar mesmo, mas é para entender, né? Teoricamente é assim que funciona a dialética. Você tem uma pessoa contra o aborto, uma pessoa a favor do aborto. Então você tem duas hipóteses. O aborto é, por exemplo, moralmente incorreto, o aborto é moralmente correto. Aí você vai colocar essas duas pessoas para confrontar essas hipóteses com evidências, com argumentos, com dados, com estatísticas, ampliando aí o horizonte. E do confronto entre essas duas hipóteses, o resultado final disso vai ser um avanço, vai ser uma coisa nova, né? Vai ser uma coisa nova, vai ser um passo adiante. Então, alguns argumentos serão descartados, argumentos novos serão construídos, vai se avançar, né? Vai se dar um passo adiante. Então, isso é a dialética, lá desde Platão, basicamente, né? O Aristóteles é que vai depois ter um tratado
mais específicos sobre a dialética, inserindo ela num contexto lógico, né, na obra lá de lógica do Aristóteles, em algumas outras obras, né, nos tópicos. Aqui os tópicos eu acho que fazem parte do órgão, que é a obra do Aristóteles sobre lógica. Mas o Aristóteles vai inserir a dialética num contexto mais lógico, que é como a gente talvez tenha uma familiaridade maior, mas a dialética é isso. Então você vai depurando aí as coisas até chegar em algo melhor, algo mais próximo da verdade, ou a própria verdade, né? Então dialética é isso, só que para Marx, né, já não é mais apenas isso. O Marx, ele, como quem tem algum conhecimento de Marx sabe disso que eu vou falar agora, o Marx ele está inserido num contexto hegeliano, né? E o Hegel ele vai dar um sentido, ele vai pisar no acelerador em relação ao conceito de dialética. O Marx ele vai ter um confronto com hegelianos, um confronto intelectual, né? Com hegelianos. Inclusive, o próximo livro que eu pretendo usar para as nossas leituras aqui é um livro que eu considero essencial do Marx, que é a Ideologia Alemã, que está justamente fazendo um registro desse conflito intelectual entre os Marx e os jovens hegelianos, os hegelianos de esquerda, essa coisa toda, que não vou entrar e nem me aprofundar nisso agora. Mas o Hegel, então, ele vai dizer, olha, a história... Olha como e aí vocês já conseguem entender a relação entre as coisas. O Hegel vai dizer, olha, dialética não é apenas uma forma de depuração do discurso. Dialética é como a história transcorre de forma dialética. Só que, resumidamente, para o Hegel, ele ainda está inserido num contexto muito metafísico, né? Então, a história se desenrola de uma maneira dialética, mas o ponto final desse desenrolar dialético seria a realização do próprio espírito, né? Então tem aquela obra do Hegel chamada Fenomenologia do Espírito. Então, enfim, e aí, por meio da dialética, o curso da história vai se transcorrendo por meio da dialética, mas o ponto final é o espírito, né? Então, para o Hegel, ainda há a dialética, assim, na dialética clássica, quando você confrontava hipóteses e você via contradição, as hipóteses contraditórias, elas eram jogadas fora. Com o Hegel já é diferente. Com o Hegel, quando a gente tem a dialética sempre vai ter essa ideia de confronto, porém quando você tem esse confronto e você tem contradições, você acaba a síntese entre as teses opostas, ela vai gerar algo novo, mesmo que essas ideias, então justamente elas são ideias opostas. Em vez de você descartar uma ou a outra, a falsa, você tem uma espécie de junção e isso gera uma tese nova e assim sucessivamente, e isso é o próprio transcorrer da história. Como que isso se insere, então, portanto, finalmente, no materialismo histórico dialético do Marx? Bom, as contradições, se tudo é material e histórico, onde que está o dialético aí? O dialético está na contradição entre as relações materiais das classes, no caso do Marx, né? Então nós temos o quê? Por exemplo, o exemplo clássico nós temos uma clara contra... Então, o que no fundo, por que o Marx vai dizer que a história é a história do conflito de classes? Porque a dialética da história vai ser entre as classes proletária e burguesa, e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente eu digo, assim a história transcorre, né? Entre a dialética entre essas duas classes. Isso, gente, mais uma vez, porque está caindo aí no marxista que está assistindo esse vídeo. Isso é um resumo. Existe, por exemplo, existem minúcias desse pensamento. Existe uma obra, eu não lembro se essa obra é só do Engels ou se o Marx assina a obra junto. Mas existe uma obra que é um calhamaço desse tamanho, acho que foi o nosso amigo Rubens Enderle que traduziu para Boitempo, se eu não me engano, chama Anti-Düring. Né? Anti-Düring numa pronúncia em inglês, Anti-Düring, numa pronúncia, no máximo que eu consigo aí, de uma pronúncia alemã. Nesse livro, o nosso amigo Engels, ele pira na batatinha um pouco mais, e ele vai dizer que a realidade inteira é dialética, tudo é dialética, a natureza é dialética, tá? Os átomos são dialéticos. Isso é interessante, porque, muito justamente, algumas pessoas, né, isso é um outro assunto também, e eu já falei desse assunto em outros lugares, mas, obviamente, que algumas pessoas vão dizer, entre elas o Eric Feiglin, né, se não sou eu que estou dizendo, que o Marx ele está perfeitamente inserido na tradição da ciência política moderna ao ser um gnóstico. E o materialismo histórico dialético é essa espécie de lente universal, esse conhecimento especial, que é a gnose da coisa,
É esse conhecimento especial com o qual a gente finalmente consegue observar a realidade tal como ela é, né? Então isso faz muito sentido. Tá? Isso faz muito sentido com essa interpretação do Marx como um gnóstico, né? Então, até então, a gente olhou para a história com um olhar, sem enxergar um conflito de classe. Mesmo depois do Marx, muita gente olha para a história e não a lê com as lentes do materialismo histórico e dialético. E ao fazer isso, essas pessoas estão inseridas, elas não estão vendo as coisas tal como elas são. Elas precisam adquirir aí, passar a se utilizar, a se aproveitar do conhecimento do materialismo histórico dialético do Marx para enxergar as coisas tal como elas são. Então isso é tipicamente, caracteristicamente gnóstico, né? Então faz bastante sentido. Então, né, até num resumo dessa primeira parte, a sociedade é baseada nas relações materiais, então tudo na sociedade é baseado nas relações materiais, até mesmo porque só isso que existe, só existem as relações materiais, não existe outro âmbito. Então a gente entende, mais uma vez, por que materialismo, por que histórico, por que dialético, tá? Então a sociedade é baseada nas relações materiais determinadas pela economia, qual que é o chão? É a história, né? O chão diz, isso acontece onde? Isso acontece na história. Então, por isso é materialismo, por isso é histórico. E mais daqui a pouco, no prosseguimento do nosso resumo, a gente reforça o porquê que é dialético. Isso também tem a ver com uma frase do Marx, que até é uma frase que dá título a um livro. É um livrinho interessante até, não é um livro desprezível. É um livro de teor marxista, mas não é desprezível. Chama Tudo que é sólido se desmancha no ar. O autor do livro é um cara chamado Marshall Berman. Mas essa frase, ela é uma frase marxista, ou do Marx, né? Então nada é eterno. Tudo está sujeito à transformação. Evidente. Isso também é uma consequência se tudo que existe é um material, é o âmbito material, é uma espécie de leitura um pouco empobrecida do filósofo antigo Heráclito, né? Então, tudo muda. Bom, o Heráclito estava inserido numa outra tradição, num outro contexto, mas se tudo que existe é a matéria, é evidente aos olhos que a matéria muda, a matéria se transforma. Então, a matéria se transforma, tudo que existe é matéria, logo tudo se transforma. Tudo está suscetível à transformação. E aí você pode fazer várias interpretações disso. Inclusive, eu acho que essa é a veia filosófica profundamente anticonservadora do marxismo, né? Porque pela lente, então tudo no marxismo é enxergado pela lente do materialismo histórico dialético. Se tudo é matéria, tudo se transforma. Então nada é duradouro, nada é perene. Não tem nada, óbvio, não tem nada além da matéria, e tudo que está na matéria se transforma constantemente. Então a ideia, claro, aí seria uma questão muito mais de física do que pelo menos no primeiro momento, seria mais uma questão de física do que de filosofia. Mas evidente que o Marx está inserido aqui num contexto de ciência humana, né? Dentro das ciências humanas seria dizer isso, olha, hoje as coisas são de um jeito, mas elas são de outro, e esse movimento é uma espécie de moto perpétuo, né? O moto perpétuo da transformação. Isso também está de acordo, a gente não está pensando isso nessa série, mas uma vez perguntaram ao Fidel, eu não me lembro agora exatamente a pergunta, mas a resposta que interessa perguntaram mais ou menos assim para o Fidel Castro. Aí, a revolução já acabou, né, em Cuba? E o Fidel Castro responde, não, ela não acabou. Porque ela é perene. No fundo é isso. A única coisa que é perene é a própria transformação, só. Porque tudo é material e a matéria se transforma o tempo todo. Então, tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Então, no fundo, nada é sólido. Então, se nada é sólido, o que se conserva? O que se deve conservar? Ora, nada. Né? Nada. Não tem nada para conservar. Porque tudo se desmancha no ar. Então não adianta você também ficar se apegando a coisas para serem conservadas. Porque a realidade não é assim, não é desse jeito. Então eu acho que isso é bastante importante também para a gente entender a respeito do marxismo. E agora, por que dialético? Finalmente, a história nada mais é do que a história do conflito de classes. Né? Então, ou seja, se dialética é o confronto entre polos opostos, quais são esses polos opostos no marxismo? Proletariado e burguesia. Claro,
Óbvio, gente, que sempre haverá minúcia, né? O próprio Marx reconhece que não são só essas duas classes, né? Essas são as que movem, elas são o motor da história, né? Mas existe o lumpen proletariado, por exemplo, né? Porque para você ser proletário, você precisa vender, você precisa trocar o seu tempo, você precisa trocar o seu tempo por salário. Isso é praticamente a definição de proletário. Se a gente considerar, então, por isso que quando a gente considera lá mendigos, prostitutas, usuários de droga, né, etc. Peraí, mas essas pessoas, onde que elas se encaixam? Porque elas são pobres, evidentemente, elas não são donas dos meios de produção, mas elas também não vendem o seu tempo em troca de salário. Então, onde que elas estão? Isso é o que o Marx chamava lá de lumpen proletariado. É quem está abaixo ainda do proletariado, né? Nos anos 60, 70, tinha uma gíria que era existia os lumpens e os yuppies, né? O lumpen, ele meio que se opõe, o yuppie seria uma espécie é o playboyzinho, é o cara que tem grana, mas também não essa grana não é fruto do trabalho assalariado, e o lumpen é o cara que não tem trabalho assalariado e também, no geral, não tem grana, embora, por exemplo, o mendigo consiga algum dinheiro sendo pedinte, a prostituta consiga dinheiro quando ela faz lá executa os seus serviços, né? Então, mas é muito esporádico, não é para um patrão, não existe um patrão. Então, obviamente, que existe a admissão de que não são proletários e burgueses, não são as únicas classes que existem, mas são aquelas que servem como motor da história, e são aquelas que dão o aspecto dialético. Então, essa dialética, aí, ela se dá entre quem? Ela se dá entre proletários e burgueses. Então, por isso que é materialismo, por isso que é histórico, por isso que é dialético. E, assim, uma outra coisa que eu gostaria de falar. Quando a gente pensa, então, que nessa frase, né, a história é a história do conflito de classes, a gente pode. Ela é uma frase inteligível, né, ou seja, a gente consegue entender o que ela quer dizer. Eu não sei se vocês têm essa postura. Ah, sim, apareceu uma pergunta aqui, desculpa, tem que voltar. Então, existe o proletariado e a burguesia, existe o lumpen proletariado, existem os funcionários públicos, por exemplo, que não se encaixam exatamente em nenhuma dessas duas. Existe a classe pensante barra classe artística. Né? Então, se a gente pensar um pouco mais em termos atuais, né, vamos pensar no professor universitário. É que o professor universitário da universidade pública é um caso, ele é um funcionário público, mas vamos pensar num grande e prestigioso professor universitário que não seja funcionário público. Né? É um tipo de classe, entre aspas, o sujeito ganha um valor acima do que normalmente o proletário ganha, e ele dispõe de um certo ócio pensante, né? Então, sim, ele é uma classe à parte, né? Mas não é esta não é a classe que impulsiona o motor da história. As duas classes que impulsionam o motor da história são proletários e burgueses. Tá? Agora, voltando no que eu estava dizendo. A gente consegue inteligir a frase a história nada mais é do que a história do conflito de classe. Ela é uma frase inteligível. Eu não sei se vocês têm essa postura, mas quando eu leio algo, eu tento aceitar a premissa do autor, num primeiro momento. Né? Num primeiro momento, eu tento aceitar a premissa do autor para eu entender a ideia. E aí, quando eu termino, aí eu começo a fazer o check. Né? Mas isso faz sentido? Isso é coerente? Isso é lógico? Isso é racional? Então, beleza. Então, nesse primeiro momento, pelo menos é inteligível essa frase. A frase é inteligível. A história nada mais é do que a história do conflito. Ou seja, tudo o que importa ao longo do curso da história se explica, se justifica, se compreende com base no conflito de classe. Beleza. Agora, quando a gente vai fazer esse segundo momento, né, a gente vai tentar fazer um cruzamento com o mundo real. Né? É isso mesmo? Isso está correto? Isso é coerente? Isso é lógico? Isso é verificável? E aí a gente vê que não, né? Aí a gente vê que não. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: conflitos não baseados em classe, né? Então, quanto tipo de... E a gente pode pensar tanto em conflito literalmente quanto metaforicamente. Vamos pensar literalmente aqui. Quantos conflitos não ocorreram ao longo da história por causa de relacionamento, por exemplo? Né? Então, um pegou a mulher do outro e isso gerou um conflito. A gente pode pensar nisso no micro e no macro. Agora, não me ocorre nenhum grande exemplo histórico aqui, mas com certeza isso existe. Né? Com certeza isso existe. Ou seja, nem todo conflito ao longo da história foi conflito de classes. Você até pode dizer, e eu acho que isso é razoável,
que a gente pode entender conflito de classes fora de um esquema conceitual marxista, dá para entender o que está sendo dito, né? E você pode admitir perfeitamente bem que isso tem o seu sentido, né? Faz sentido falar isso. Agora, reduzir toda a história humana ao conflito de classes, né? Me parece ridículo. Né? Me parece ridículo, me parece, e não só a mim, né? Mas essa é uma das críticas pontuais que eu me recordo agora, que o Eric Voegelin faz ao Marx, né? E vai falar que o Marx é um picareta intelectual, né? Isso é frase literal do Voegelin. O Voegelin, se eu não me engano, é no Science, Politics and Gnosticism, o Voegelin vai falar, Marx was an intellectual swindler, né? Uma espécie de pilantra intelectual aí, e vai ter muito a ver com isso, com essa ideia de que a história toda se reduz ao conflito de classe, porque tem muitos elementos da história que se sem o elemento do conflito de classe. Né? Claro que muitas vezes os marxistas vão tentar forçar a barra, né? Pesar a mão, não, mas se você observar bem, isso aqui se reduz sim ao conflito de classe. Esse é o grande problema de ideologias, né? Ideologia, tem vários tipos de problema com ideologia, um deles é acreditar que toda a realidade pode ser explicada por uma única chave. Né? Inclusive essa metáfora de chave, o próprio Chesterton, se eu não me engano, utilizava. Ideologia é você olhar o mundo por meio de uma fresta, da fresta de uma porta, da fechadura, né, do buraco de fechadura de uma porta, e achar que o que você está vendo ali é a realidade inteira. Então você dizer que a história é a história do conflito de classes, é mais ou menos, se encaixa perfeitamente bem nesse exemplo também. Você não é que o sujeito esteja olhando para um aspecto completamente inexistente, para um aspecto completamente falso. A gente consegue entender o que quer dizer conflito de classe e a gente consegue enxergar isso na história. Mas dizer que isso explica toda a história humana é você olhar por um buraco de fechadura e dizer que o que você está vendo é a realidade inteira, quando obviamente, evidentemente não é. Mas isso é o que a ideologia faz. Então, esse é o modo marxista da coisa. Existe um modo liberal, que é mais ou menos é o mesmo movimento, tá? É o mesmo movimento, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo movimento, né? E tudo isso, obviamente, pelo menos para um conservador,